E, Bru, a parte da puberdade precoce também que a gente conversou, né? Uhum, A gente tem essa mudança aí de curva, né? De as meninas estão entrando mais cedo na puberdade. uhum. Explica para elas um pouquinho o que, que é a puberdade, assim, essas características, né, de desenvolvimento, o que é normal, o que não é normal, porque também é uma dúvida muito comum no consultório, né? É. E o período que você acha, uma outra dúvida, aproveitando aqui que faz parte. Ah, quando que eu vou no pediatra? Quando eu deixo o pediatra? E quando eu começo no gineco? Que para mim, eu sempre respondo assim para elas, não tem uma idade cronológica, né? Enquanto o pediatra se sentir à vontade, né, que se sentir à vontade, a gente faz esse período transicionado, porque os dois pegam, né, isso. Então fala um pouquinho pra gente sobre isso, Então, eu Bru. vou responder de trás para frente, Tá. tá? Eu recebo muito essa pergunta, doutora, quando que eu paro de ir em você e eu vou no ginecologista? Falando aqui especificamente você. E eu falo, por que que tem que ser excludente? Por que que você tem que parar de vir aqui e começar a Uhum, ir no ginecologista? As uhum. pessoas às vezes têm um pouquinho de dificuldade em entender o tratamento complementar, Sim, né? Então, ainda se mais quando completam. é um ginecologista que eu conheço, que eu vou falar, então o que que eu costumo fazer? Ó, você vem aqui uma vez por ano e você vai no ginecologista uma vez por ano, de Uhum, forma que fiquem, as consultas não fiquem casadas, as duas no uhum, mesmo mês, uhum. né? Ou seja, a cada 6 meses esse adolescente vai estar com uma avaliação, né? Então, Perfeito. E eu porque sempre eu falo. também falo isso. O gineco, ele trabalha muito mais aquela parte do hormônio, né, produzido por uma glândula, e a parte ovariana, claro que ela tem as outras glândulas que interferem no eixo, mas a gente sabe bem dessa parte ovariana, enquanto que essa parte total, hipófise, hipotálamo, corpo como um todo, é muito mais do endócrino. Então, quando a gente tem questões envolvidas nessas outras partes, elas fogem um pouquinho do gineco e acaba que o endócrino trabalha muito melhor do que a gente, né, Bru? Sim. E aí eu falo assim para as meninas, eu falo, ó, de repente o dia que a mãe for, marca para a mãe e para a filha, para Uhum, ela já começar a criar o vínculo, porque eu acho que isso que é o mais importante, você ter vínculo com o seu médico, né? uhum. Você poder confiar nele. Então, quando vai cedo, é ótimo, porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas a menina de 10 anos está indo no ginecologista. Mas ir no ginecologista, me corrija se eu estiver errada, não significa prescrever anticoncepcional, Lógico que né? Às não, vezes pelo as amor de pessoas Deus. falam, ah, vai no ginecologista, mas ela tá tomando pílula, né? Não, ela tá criando vínculo com um profissional que ela vai seguir a vida toda, É. né? E eu acho também uma outra coisa, até me atentando aqui, quando elas vêm, que a gente fala que o projeto dessa idade é começar a atender características de desenvolvimento sexual. E quando a gente fala essa palavra sexual, a pessoa acha que é sexo, né? Então, esses hormônios sexuais, que têm o nome sexuais, mas que eles estão envolvidos no corpo como um todo, no cérebro, no coração, no intestino, é só essa palavra, mas isso não quer dizer que é tudo atrelado à questão sexo. Desenvolvimento sexual é o aparecimento, que a Bru vai falar aí, do broto mamário, pelos pubianos. Você começa a desenvolver características femininas ou masculinas, né? Que no caso eu não atendo, a Bruna atende, e é esse que é o ponto, né? Essa mudança hormonal que as mulheres, por exemplo, na menopausa, que tem um outro ponto de mudança hormonal importante, eu falo, a gente tem que começar a estudar como é que vai ser seu corpinho, como que vai ser você, como que vai ser seu pensamento, porque os hormônios influenciam em tudo. Então eu falo, tem dois momentos na vida que a gente reestuda a gente, o momento que a gente transicionado dessa parte da puberdade e o momento menopausa, né, para a mulher em si, né? Sim, Então, a gente entender como é o nosso corpo. Então, a menina, nessa fase, ela precisa ser olhada com bastante atenção, eu acho, sim. né? E até, ó, já vou te dar a dica. Eu acho que é legal você fazer um vídeo explicando como que é a consulta da adolescente. Porque às vezes a Uhum, pessoa imagina que já vai colocar um espéculo, que vai ser algo verdade. invasivo. E muitas vezes, num atendimento de Nada adolescente, você não precisa nem disso. fazer exame físico, Nada. né? Então, dependendo do que vier, como é que vier, você não precisa, não vai É, é. colocar. Então, às vezes fica um pouco esse preconceito que vai ficar na posição ginecológica e que vai ser um trauma para adolescente. Muito pelo Sim, contrário, isso vai ajudar, anota aí, né? Carolzita, para a gente fazer. E você É, sabe, é mas é porque a mesmo, gente tem a que história do quebrar esses espéculo. conceitos. E ela, às vezes vem mães aqui e falam assim, falam, ah, doutora, ela não quer vir, elas já entram de braços cruzados, É. adolescentes, né? Porque acho que acham isso mesmo. Sim, E eu faço igual o cuidado que você falou de tirar o pai da sala, às vezes, para falar coisas mais densas que a criança pode interpretar errado, ou adolescente,
eu peço para que elas entrem num primeiro momento para se sentir confortável com os pais, e eu não examino na primeira consulta. Eu falo, deixa ela Perfeito. entender o médico, ela se permitir, né? Ela ter a permissão, assim, eu deixo esse médico que eu gostei com a carinha dele me examinar, porque é uma consulta que depois do pediatra no comecinho da vida ali, ela vai ficar toda nua, vai abrir a Sim, perna, né? exato, Não colocamos espéculo, tá, gente? Mas tem o exame vulvar, mas a gente tem que entender isso. Que fase que está o broto mamário, que fase que está o pelo pubiano, a projeção da menstruação, né? Então, tem que sentir mesmo como é que tá Uhum. a criança, né? Mas agora voltando para a Da pergunta puberdade. lá atrás, né? Que é a puberdade nas meninas? Vou falar mais das Uhum. meninas, que tem mais a ver com a sua área, né? Então, hoje em dia é considerado normal você iniciar a puberdade após os 8 anos de idade. Uhum. Mais de 90% dos casos começa a puberdade com telarca, que é o nome que a gente dá para o broto mamário, tá? Uhum. Ser normal começar com 8 não significa que tem que começar com 8. A média é iniciar com 10, tá? Uhum. E geralmente, depois de 2 a 2 anos e meio do início desse broto mamário, vai ter a menarca, que é o nome que a gente dá para a primeira menstruação. Uhum. Então, se a gente for ver livro, a média é começar a telarca com 10 e a menarca ser com 12,5, tá? Uhum. Mas tem acontecido com mais frequência, principalmente nesses últimos anos, começar a Um telarca pouquinho com antes. 8 e a menarca ser com 10,5. Isso ainda não é considerado puberdade precoce, tá? Puberdade precoce é quando começa antes dos 8 ou quando menstrua antes dos 10, Uhum. tá? E é muito importante nessa fase estar com acompanhamento frequente, tá? Pelo menos Uhum. a cada 6 meses. E um Uhum. problema que eu vejo é que os pediatras mais antigos, eles falam, vem uma vez por ano, né? Quando é bebezinho, vai todo Uhum. mês. Uhum. Daí, depois que tem menos vacina, fica menos doente, a mãe já sabe lidar com aquela dorzinha de garganta, a Uhum. criança aí tá com dos 5 aos 10 anos, vai entrando uma fase mais fácil nessa parte Uhum. pediátrica, eles falam para ir uma vez por ano. Uhum. E aí você perde uma janela de oportunidade de identificar uma puberdade precoce, uma puberdade que está começando rápido, Uhum. um crescimento aumentado, Uma né? outra coisa que elas perguntam muito, Bru, qual que é o momento, não sei se você pode responder tão simples assim, né? Talvez Uhum. não. Qual é o momento que eu tenho que medicar? Assim, que eu tenho que entrar com um bloqueador para ela não entrar nessa fase? Existe uma coisa mais simples para a gente poder falar para elas? Existe. Quanto mais, falando de puberdade precoce, né? Não tô Uhum. falando de uma puberdade normal. Se for uma Uhum. puberdade precoce, quanto mais cedo a gente entra com o bloqueio hormonal, melhor o prognóstico. Qual que é o Uhum. problema de uma puberdade precoce? Emocional, né? Uhum. Psicológico, e a gente tem dados mostrando que são crianças que sofrem mais abuso sexual. Então isso é um Hum. problema importante, porque é Uhum. uma cabeça infantil Sim. com um corpo de um mulherão, Uhum. né? Então elas acabam sofrendo mais, tem um risco maior de abuso. E a parte estatural, Isso que eu ia né? falar, tem influência na altura Tem também, influência né? na altura, porque a idade óssea avança muito e a criança cresce rápido, e é muito difícil. Isso é difícil explicar para os pacientes, que uma criança que vem com puberdade precoce, lá, a menina tem 7 anos, por exemplo, e é a mais alta da turma. E eu chegar e falar, a gente vai tratar porque o risco dela é ela ficar baixa. A pessoa fala, mas ela é a mais alta da turma e você está falando que o problema dela é baixa estatura? Sim, Porque as né? outras vão crescer, né? Mais para E ela vai frente. crescer rápido e parar de crescer antes. Uhum. Então, quanto antes, melhor. Mas tudo depende do tal do raio-x de idade É, óssea. O que chove de pergunta é isso. O que é o raio-x? Como que funciona, é, né? e